Olá, pessoal! Que saudade que eu estava de conversar com vocês. E ainda mais quando se trata em conversarmos e aprendermos sobre a palavra de Deus, não é mesmo? Então, voltando aqui com o coração queimando para poder estudar um pouquinho mais a palavra de Deus e continuar com a nossa história do nosso querido Jó. Hoje nós veremos o que os amigos de Jó falavam com ele, diziam a ele, e para nós aprendermos também o que nós devemos ouvir dos nossos amigos e se realmente nós devemos absorver o que nos falam ou confiar em Deus, né? Vamos abrir a nossa Bíblia, abre a sua Bíblia, meu irmão, minha irmã, no livro de Jó, a partir do capítulo 4, aqui que Jó contendeu e ele falou com Deus o porquê que estava acontecendo tudo aquilo na vida dele, coisa que muitas vezes nós fazemos também, de contender, de perguntar, de argumentar a Deus o porquê de certas coisas estarem acontecendo na nossa vida. É normal do ser humano ter essas questões, esses questionamentos, essas conversas com Deus, do porquê de muitas coisas. Então, o primeiro amigo de Jó, a palavra nos diz que ele repreende a Jó. E o que ele diz para Jó? Se tentar alguém falar-te, você vai se irritar? Ele disse, olha Jó, se a gente querer falar com você, você vai ficar irritado, não vai? Versículo 3. Jó, tu tens ensinado a muitos e tem fortalecido mãos fracas. As tuas palavras têm sustentado os que tropeçavam e os joelhos vacilantes têm fortificado. Então aqui, esse primeiro amigo, ele diz o quanto Jó, com a sua fé, encorajava as pessoas a seguir em frente, a se levantar aos joelhos fracos, a se erguer. Esse amigo começa dizendo isso de Jó. Mas agora, Jó, chegando a tua vez, você se enfadas. Ou seja, você fica irritado. Sendo tu atingido, você se perturba. Começou já a repreender Jó. Olha, quando os outros estão passando por dificuldade, Jó, você ia lá e encorajava. Agora, quando é tua vez, quando Deus age com você para te atingir, você fica irritado? Começou a repreender a Jó. Olha só que amigo que já tinha. Porventura, não é o teu temor de Deus aquilo em que confias e a tua esperança, a retidão dos teus caminhos? Você não tem esperança, Jó? A tua retidão não é o que faz você seguir em frente diante de Deus? Lembra-te, acaso já pereceu algum inocente? Aí ele diz assim para Jó no versículo 8. Segundo eu tenho visto, Jó, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles vão colher? O que será que ele queria dizer para Jó? Com o hálito de Deus perecem as pessoas que fazem o mal e semeiam a iniquidade. Versículo 10. Cessa o bramido do leão e a voz do leão, e os dentes dos leõezinhos se quebram. Começa elogiando, aí de um elogio ele já parte para uma repreensão dura. Uma palavra se me disse em segredo. Vamos ler o que nos diz em Gênesis capítulo 15, no versículo 12. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão. Aqui é quando Deus falou com Abraão. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia. Aqui é quando a palavra de Deus nos diz que o Senhor falou com Abraão. Mas esse amigo de Jó, ele diz assim, falou-me em segredo. Não disse aqui que foi o Senhor. Ele diz que uma voz falou com ele em segredo. E sim, o Senhor Deus não é de segredos. Deus é da
realidade de falar à luz, né? E os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Entre pensamentos de visões noturnas, quando o profundo sono cai sobre os homens, sobrevieram meu espanto e o tremor, e os meus ossos estremeceram. Então um espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos do meu corpo. Parou ele, mas eu não lhe discerni a aparência. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio e eu ouvi uma voz. Ele não discerniu o que era, não soube dizer para Jó se era Deus ou se era um anjo. Ele disse que era um vulto. Nem tudo aquilo que uma pessoa que se diz ser de Deus enxerga e vê, vem do Senhor. E ele disse isso para Jó. Ouvi uma voz. Seria porventura o mortal justo diante de Deus? Será que Jó é justo diante de Deus? Deus não confia nem nos seus servos e nem nos anjos, quanto mais aqueles que habitam em casas de barro. Aqui ele faz dizendo que nós não merecemos ser justificados diante de Deus, que nós não somos justificados diante de Deus. Ele dizendo que Jó não seria perdoado e justificado diante de Deus. Nascem de manhã e à tarde são destruídos, perecem para sempre. Se eles cortam o fio da vida, morrem e não atingem sabedoria. Ele faz aqui declarando que ele ouviu uma voz, mas não sabe se dizer se foi de Deus. Dizendo quem somos nós para sermos justificados diante de Deus. E aqui ele diz que nós não merecemos ser perdoados. Se ele cortar o fio da vida, tudo se acaba. Mas aqui ele está colocando diante de Jó uma teoria do castigo de Deus. Que Jó estava passando por tudo aquilo por castigo. Então ele continua no capítulo 5. Chama agora. Né? Ele exorta Jó a buscar a Deus. Chama agora. Haverá alguém que te atenda? Clama, Jó. Vamos ver se Deus vai te atender. E para qual dos santos anjos te virarás? Porque a ira do louco o destrói, e o zelo do tolo o mata. Ele está comparando Jó com um tolo, com um louco. Ele não relata que Jó é isso, mas ele dá a entender com as palavras dele. Sabe aquele irmão, quando vem nos... Começa com um elogio e depois ele diz que toda a culpa é nossa. Você está orando pouco, você está jejuando pouco. Ele faz falando tudo isso para Jó sem saber que era vontade de Deus para a vida de Jó. Não era culpa de Jó. Deus estava apenas demonstrando a Satanás o quanto Jó temia a ele. E aqui esse amigo ele faz, o primeiro amigo de Jó, dizendo que era por culpa de um pecado de Jó. Que tudo que estava acontecendo com ele, ele estava colhendo o que ele plantou. Chamando Jó, entre aspas, de louco, de tolo, sem entender os desígnios de Deus. 5, versículo 3. Bem vi eu, o louco, lançar raízes, mas logo declarei maldita sua habitação. Segundo eu vi, segundo ele achava, né? Bem vi eu, ele diz. Seus filhos estão longe do socorro. A sua messe o faminto a devora, e até do meio dos espinhos a arrebata. Porque a aflição não vem do pó, e não é da terra que brota o enfado, não é da terra que brota a ira. Dizendo, olha Jó, não é da terra essa tua ira. Você, Jó, está irado porque não vem do Senhor isso daí. Claro que não, né? Deus não é um Deus de ira, mas ele está julgando a Jó com intensidade nesse texto. Mas o homem nasce para o enfado. Quanto a mim, sabe aquela pessoa que diz assim, se fosse eu,
Então ele diz, quanto a mim, Jó, se eu estivesse passando por tudo isso que você está passando, quanto a mim, eu buscaria a Deus, como se Jó não buscasse. Deus no início fala que Jó era temente a ele, que Jó era um homem justo, íntegro, reto, honesto, né? Então ele fala, eu buscaria a Deus. Aquela pessoa que diz, olha, você está buscando pouco, como eu já falei mais atrás. E a ele entregaria a minha causa. Ele faz coisas grandes e inescrutáveis. Que ele falando realmente a realidade de Deus. E maravilhas que não se podem contar. Ele faz chover sobre a terra, envia águas sobre os campos. Ele frustra, no versículo 12, as maquinações, ou seja, as tramas, as conspirações dos astutos, para que as suas mãos não possam realizar os seus projetos. Aqui ele falando que Deus frustra as maquinações dos velhacos, daqueles que querem nos fazer o mal. Então, se a gente busca Deus, nada de mal nos atingirá, porque Deus nos protege. Aqui ele tem toda a razão sobre Deus. O que ele está falando para Jó é que acha que essa é a lei de Deus, né? E que Jó andou fazendo algo que desagradou ao Senhor. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Pulando, versículo 17. Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Ele dizendo que Jó estava sendo disciplinado por Deus. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. Provérbios, abra sua Bíblia, Provérbios capítulo 3, versículo 11. A palavra nos diz, filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades, ou seja, não te irrites com a da sua repreensão. Então aqui Jó está um pouco irritado com toda aquela situação, mas não contra o Senhor, contra a situação. E aqui ele dizendo, olha, você está se irritando contra a correção do Senhor, então você está fazendo errado. A palavra do Senhor nos diz que nós não devemos mesmo nos irritar, nos enfadar com a correção de Deus. Mas no caso de Jó, não era a correção de Deus, era amor. Deus permitiu que o inimigo agisse porque Deus sabia todo o amor que Jó tinha por ele. Porque ele faz a ferida e ele mesmo ata. Ele continua falando. Ele fere e as suas mãos curam. Então, ele dizendo que Jó não era curado porque Deus não queria curá-lo. Jó não merecia receber a cura. Então, ele nos livra de todo o mal. Versículo 24. Saberás que a paz é a tua tenda, percorrerás as tuas possessões e nada te faltará. Nós estaremos numa paz eterna. Aqui ele faz com toda a razão. Em robusta velhice entrarás na sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Ele dizendo que Deus nos protegerá até na velhice. Nos recolherá quando estivermos bem idosinhos já. Aí aqui, depois que ele falou tudo isso, Jó sabendo das palavras do Senhor, ele dizendo assim que nós não merecemos ser justificados, como tem aqui, mais pra frente aqui, no capítulo 25. O outro amigo de Jó, o Bildade, ele negou que o homem possa justificar-se diante de Deus. Ele diz assim, Bildade respondeu a Jó, capítulo 25, no versículo 1. A Deus pertence o domínio e o poder, ele faz reinar a paz nas alturas celestes. Verdade? Como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce de mulher? Para ver como o entendimento dos amigos de Jó estava, como que eu vou dizer, falho, fraco, né? Eis que até a lua não tem brilho e as estrelas não são puras aos olhos de Deus, quanto menos o homem que é gussano. Aí
A palavra de Deus, depois que veio Jesus, nos diz em Romanos, capítulo 5, justificados. Eu e você somos justificados, somos perdoados. Sim, nós somos justificados. Nós somos, sim, justificados diante de Deus. Ele nos perdoa mediante a fé. Você tem fé, minha irmã? Você tem fé, meu irmão? Mediante a fé, nós somos perdoados, somos justificados diante de Deus. Nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não há outro meio de sermos perdoados, de sermos justificados diante de Deus, a não ser por Jesus Cristo. Por intermédio, ou seja, foi Ele, foi por causa dele, que nós obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, ou seja, de sermos perdoados por Deus, por causa de Jesus. Versículo 5 de Romanos 5. A esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Tenha esperança, não fique confundida. Será que vai dar certo? Tenha fé, tenha esperança, porque o Espírito Santo derramou em você esse amor de Deus. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, éramos pecadores, como na Bildade ele faz. Os amigos de Jó estavam sendo, pela fé somos justificados graças a Jesus. Ainda nós éramos fracos, pecadores. Ele morreu a seu tempo pelos ímpios. Ele morreu pelos pecadores. Ele morreu por nós. Dificilmente, olha o que a palavra de Deus nos diz. Dificilmente alguém morreria por um justo. Quem queria morrer por uma pessoa justa? Dificilmente alguém morreria pelo justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, né? Jesus morreu pelos pecadores. Pelo bom, pode ser que alguém diga, não, vou morrer por essa pessoa porque ela merece, mas por aquela que é pecadora, eu morrer por aquele pecador? Não, jamais. Jesus fez isso por nós, morreu pelos pecadores. Deus prova o seu próprio amor para conosco, veja só. A palavra de Deus nos dizendo a prova maior que Deus deu para mim e para você, meu irmão, minha irmã. Foi o quê? Que Ele nos ama tanto. Qual foi a prova? Você sabe qual foi a prova que Deus nos ama? Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, o amor maior de Deus para com todos nós foi ter entregue Jesus. Mesmo nós sendo pecadores, Ele entregou Jesus por nós. Essa é a prova maior, que Ele nos ama, que Ele nos perdoa, que Ele nos quer por perto. Você tem alguma dúvida, meu irmão, minha irmã? Não duvide do amor de Deus por você. Tenha fé e diante da fé nós seremos justificados. Deus nos recebe de braços abertos para Ele. Então, diante de tudo que Ele fala para Jó, que aquilo que o homem planta ele vai colher, dando a entender que Jó tinha plantado algo ruim, Jó justifica. Ele se declara para o amigo dele e diz: se a minha queixa pesasse numa balança, se pusesse a minha miséria, esta na verdade pesaria mais do que a areia do mar. Jó diz: olha, se pesasse toda a dor que eu estou passando, todo o sofrimento que eu estou passando, se pudesse se pesar numa balança, pesaria mais do que a areia do mar. Para ver o quanto Jó estava sofrendo. E ainda ouvir essas palavras do amigo dele. Por isso é que as minhas palavras foram precipitadas.
Muitas vezes, quando nós estamos passando por uma dor intensa, nós falamos às vezes sem pensar, precipitadamente, como Jó fez. Mas não significa que a gente não ame a Deus, que a gente não tema a Deus. Como aconteceu com Jó. Zurrará o jumento montês junto à relva? Se um jumento montês está num pasto tranquilo, comendo um pasto verdejante, ele vai zurrar? Ele vai reclamar? Não vai. Então Jó está falando, eu só estou reclamando porque está pesado isso para mim. Esse fardo está difícil para mim carregar. Por isso que eu estou reclamando. Haverá sabor na clara do ovo? Aquilo que a minha alma recusa tocar. Isso agora é minha comida repugnante. Jó nunca imaginou que um dia a alma dele fosse tocar na reclamação, falar palavras impensáveis. E isso agora, que estava acontecendo com ele, tornou-se para ele repugnante. Então aqui ele declara que fosse do agrado de Deus esmagar-me, que soltasse a sua mão e acabasse comigo. Ele sabe que nós vivemos só porque Deus permite. Isto ainda seria minha consolação e saltaria de contente na minha dor. Por que esperar se eu já não tenho forças? Sabe quando a gente pensa, por que, Senhor, eu ficar aqui? Eu não aguento mais. Por que prolongar a vida se o meu fim é certo? Já estava ficando sem esperanças. Mesmo ele acreditando em Deus, ele estava ficando sem esperança, ele estava ficando fraco. Nós somos fracos. Nós somos seres humanos, somos fracos assim como Jó. Acaso a minha força é a força de pedra? Ele estava exausto. Ao aflito deve o amigo mostrar compaixão. Está vendo que Jó diz aos amigos? Ele diz, ao aflito, o verdadeiro amigo demonstra compaixão, a menos que tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Se aquele teu amigo te critica, primeiro elogia para depois dar uma crítica, não está sendo um amigo. Meus irmãos aleivosamente me trataram. Eles são como um ribeiro. Ou seja, aqui Jó diz que meus amigos me trataram com falsidade, vieram de tão longe. 3 amigos. Eles me trataram com má fé, me traíram. Eles são como um ribeiro, como a torrente que transborda no vale. Eles vêm e inundam tudo. Estão ali presentes. Uma torrente que no tempo do calor seca. Então eles conheciam tudo sobre Deus. Eles temiam a Deus. Porque esse amigo diz, quanto a mim eu buscaria a Deus, entregaria a Deus a minha queixa. Mas no tempo do calor secam como as torrentes. Emudece e desaparece do seu lugar. Desviam-se as caravanas dos seus caminhos. As caravanas procuram essas torrentes e por elas suspiram. Aqui Jó está dizendo que os amigos conhecem muito de Deus. Existem pessoas que conhecem muito de Deus. Eles são como aquelas torrentes que chegam a transbordar da palavra de Deus. As caravanas vão em busca desta torrente de água, se desviam e vão em busca dessas torrentes de água, procurando se esvaziar da sede que estão sentindo, e por elas suspiram. Vão atrás de pessoas que vão ajudá-los, porque conhecem muito do Senhor, são torrentes de água. Versículo 20 de capítulo 6, Jó diz a esses amigos, ficam envergonhados
por terem confiado. E chegando ali, confundem-se. Eles não saciam a sede, porque ali eram falsas fontes. Assim também vós, aqui Jó diz ao amigo dele, sois nada para mim. Vedes os meus males, vocês estão vendo por tudo o que eu estou passando, por toda a dor de perder os meus filhos, por toda essa doença que me atinge. E eu não tenho o direito de reclamar diante de vocês, meus amigos, conhecedores de Deus. Vocês verem os meus males e se espantam. Acaso disse eu, dei-me um presente? Jó não pediu nada para eles. Eles vieram se condoerem com Jó. Jó não pediu nada a eles. Eu pedi para vocês me livrar do que Deus está fazendo comigo? Ensina-me e eu me calarei. Dai-me a entender o que eu tenho errado. Aqui Jó desafia os amigos e fala, me mostra qual foi o meu pecado. Diga-me onde eu errei e eu ficarei calado. Eles não teriam nada a dizer contra Jó. Oh, como são persuasivas as palavras retas. Sabe aquelas pessoas que falam tão bem? Os políticos, por exemplo, alguns pastores, como são persuasivas. Aquelas palavras que quase conseguem e muitas vezes têm o poder de fazer-nos acreditar no que eles falam. Conseguem convencer as pessoas. É isso que Jó está dizendo. Vocês estão quase me convencendo. As palavras retas de vocês são quase convencedoras. Estou quase me convencendo. Acaso pensais em reprovar as minhas palavras, ditas por um desesperado ao vento? Agora, pois, se sois servidos, ele diz, se vocês estão servidos, meus amigos, que falam com tanta retidão de Deus, mas que estão dizendo que é por culpa do pecado, estão me julgando, dizendo que que eu não tenho justificativa diante de Deus, que eu não tenho perdão diante de Deus. Jó diz, olhai para mim e vede que não minto na vossa cara. Jó diz para eles, olhem para mim, tudo que eu tenho a dizer eu digo, eu não minto para ninguém. Jó está falando o que ele está sentindo. Não adianta ele pensar, falar, mas como eu temo a Deus, eu não vou reclamar por causa dessa doença. Eu não vou reclamar porque eu perdi meus filhos. Ele pode pensar, não falar para os amigos dele. Mas Deus está vendo todos os pensamentos de Jó. Então ele diz, eu não minto na vossa cara. Eu falo tudo que eu estou sentindo. Tornai a julgar, eu vos peço. Julguem, sejam verdadeiros, eu peço a vocês. E não haja iniquidade, tornai a julgar. E a justiça da minha causa triunfará. Ele diz, podem julgar. Eu estou sendo verdadeiro. O que está acontecendo comigo não é culpa de um pecado, de um erro meu. Deus não está me castigando. Há iniquidade na minha língua? As verdades. Jó nos dizendo, a verdade sempre prevalecerá. O que a nossa língua fala, se é verdadeiro, se não vem com falsidade, Deus está vendo tudo. Deus está percebendo todas as coisas, Deus está ouvindo todas as coisas. Tem pessoas que não falam, mas estão maquinando contra nós.
estão pensando coisas horrendas contra nós, mas Deus está vendo tudo. E aqui Jó fala: há iniquidade na minha língua? Não pode o meu paladar discernir coisas perniciosas? Vocês acham que eu não sei discernir o que me fará mal? Em momento nenhum Jó blasfemou contra Deus. Então esse amigo de Jó, dizendo-se conhecedor de Deus, ele achava que só o que ele falava, as palavras bonitas, agradariam a Deus. Mas Jó fala: eu sei o que pode me prejudicar, eu conheço o veneno. O meu paladar sabe distinguir o que é veneno para mim. Eu sei até que ponto eu posso chegar. Então, aqui fica para nós um ensinamento que nos mostra claramente que amigo nós devemos ouvir. Que tipo de pessoas estão nos cercando, estão ao nosso redor? Se é aquela pessoa que até elogia, mas depois nos julga dizendo: olha, isso que está acontecendo é porque você não está orando direito, você não está lendo a palavra direito, você não está jejuando. Nós somos conhecedores do que nós fazemos diante de Deus, assim como Jó também era conhecedor de quem ele era diante de Deus. Então nós devemos prestar atenção para não deixar essas palavras persuasivas invadir a nossa mente e nos fazer acreditar que nós somos castigados por Deus. Deus nos perdoa, Ele não nos castiga. Deus é um Deus de amor, um Deus de compaixão. E Jó sabia que tudo o que estava acontecendo com ele não era castigo de Deus. E que ele reclamar, que ele falar as verdades, não o afastaria da presença do Pai. Porque Deus quer verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Não adianta eu encobrir o que eu estou sentindo diante dos homens, se Deus está vendo todas as coisas. Nós continuaremos no estudo de Jó, que é uma história tão linda, que você possa ter entendido que Deus nos ama, que pessoas nos criticarão, nos tentarão colocar para baixo, dizendo que são fontes que matarão a sede, mas na verdade muitas vezes são aquelas que nos envergonham, como Jó declarou desse amigo dele, que ele achou que ele mataria a sede que ele estava sentindo no momento, com tanta dor e aflição, num amigo dele, mas ele se envergonhou, porque era fonte seca, que quando vinha o calor, desaparecia. Então, minha irmã, creia, tenha fé. Deus justifica os nossos pecados. E Ele te ama tanto que entregou seu Filho Jesus por amor a nós. Que você fique no amor, na graça e na justificação de Deus. Em nome de Jesus. Amém.